cursos para que vocês possam aí se adequar, ok? Eu estou aguardando também, Lelis, a entrada do nosso palestrante. Eu vou falar aqui com o nosso suporte aqui externo. Ele ainda não entrou, né? Bom dia. Bom dia, agora pessoal, acho que chegou. Bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, muito prazer. Eu sou o professor Eliseu, coordenador do curso. Quero te apresentar aqui o nosso professor Dr. Lelis também, que é professor aqui do nosso curso de ADS, né? E desde já vou passar então a palavra aqui para o nosso professor Lelis, para que o senhor possa apresentar aí o nosso palestrante, nosso convidado, né? E mais uma vez seja bem-vindo aí, tá bom? Tenho certeza que os alunos vão gostar muito aí da temática, né, que está sendo proposta, e seguimos em frente então. Tá contigo, professor Lelis. Obrigado, Eliseu. Bom dia a todos. Seja bem-vindo também, Rogério Rodrigues, nosso palestrante do dia de hoje. Então, espero que vocês aproveitem bastante o tema, cujo título da palestra, já adiantando, né, o papel do Scrum Master em organizações complexas, que vai ser, então, o tema da palestra do Rogério Rodrigues. Rogério Rodrigues é gerente de inovação da Mondelez International. Segundo o que consta aqui, é um profissional versátil que atua nesta empresa e com ampla experiência em inovação, colaborando com equipes de diversas áreas e geografias, atuando como um ponto de contato quando o assunto é inovação em TI para a região da América Latina. E ele apoia, então, projetos de otimização de processos por meio da estratégia que vocês devem conhecer, Low Code, No Code, e em parceria com Startup. Prazer em recebê-lo aqui, Rogério. Eu passo a palavra, então, para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Perfeito, super. Muito obrigado, professor Lelis, professor Eliseu. Bom, primeiro de tudo, queria verificar, o meu áudio ele tá funcionando bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo muito bem. Perfeitamente bem, o áudio e vídeo. Certo. E o tempo da palestra são 40 minutos, né? Se eu não me engano. Só para ver se os dados é de 30 ou mais. Pode estender um pouquinho mais, viu, professor? Sem problema. Tá. Bom, perfeito. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, super obrigado aí à equipe, ao time, aos professores, né, a organização, a instituição, a FATEC Zona Sul. Eu também sou ex-aluno. Fiz aí o curso de ADS entre os anos de 2017 e 2020. Seguindo um pouco, né, a apresentação e falando sobre o meu background, então a minha formação é em análise e desenvolvimento de sistemas. Através aqui da FATEC eu consegui fazer uma transição de carreira. Eu já sempre gostei de tecnologia, trabalhava como instrutor, mas aí através da FATEC eu tive acesso realmente aí a um mercado de trabalho mais amplo, né, ao meio corporativo, que é onde eu estou aí desde 2018. E aí falando um pouco sobre o meu background, né? Em 2017 comecei a FATEC, já vinha dando aula de informática há alguns anos, mas aí em 2018 eu entrei na Sanofi, que é uma farmacêutica, e desde 2021 eu estou aqui na Mondelez, que é uma empresa de alimentos e bebidas, que tem aí as marcas Oreo, Milka, Lacta, e aí eu trabalho como ponto focal para tecnologias emergentes aqui na região da América Latina. Então eu já vou começar a compartilhar aqui os slides, e aí eu tenho alguns slides diferentes com conteúdos, porque eu tive um pequeno imprevisto ontem, eu não consegui formatar todos, mas falando aqui um pouco sobre, né, o meu perfil aí, quem sou eu no corporativo hoje. Eu trabalho dentro do Innovation Hub, que é uma estrutura, né, o departamento de inovação em TI aqui na Mondelez. É uma estrutura global, né, então toda a organização ela fica aqui
com o Sanjay, e aí eu trabalho com os pontos focais como Deepak, Sushma e a Jennifer. E aqui o meu time direto, né? A gente tem o Hub de Inovação para América Latina e América do Norte. Eu sou responsável por América Latina, e aqui então tem o meu time, que é o Pravin, que é o meu líder, meu gerente, os meus pares, que é a Hannah, o Arjan e o Shan, e aqui lideranças, né, da América Latina e parceiros funcionais. Então, hoje eu trabalho com várias áreas dentro da empresa, como por exemplo, aqui o Gonçalo, ele está dentro de um projeto chamado OSA, que tem a ver com Analytics de vendas, tem a Lari, que é da parte de R&D, o Gabriel, que é da parte de dados, Lucas também de R&D, a Adri, que é de PCM, que são gestão de projetos, Gustavo, Adri Fritzen, Ângela, José, que é um Citizen Developer. Eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo bastante aí sobre ele, porque ele é um grande case de sucesso, ele é um profissional aí da área administrativa, né? Ele trabalha na fábrica de Curitiba e ele sempre teve muito interesse por tecnologia, e quando veio essa agenda de low code, ele realmente abraçou. Então, hoje, né, ele atua como um ponto focal de digitalização na fábrica de Curitiba, proporcionou já algumas oportunidades aí de avanço de carreira para ele, então fico muito, muito feliz aí pelo progresso. E também aqui o Lucas, né, que é um ponto focal de supply chain, tá? Então isso daqui é um pouco sobre quem sou eu hoje na Mondelez, as tecnologias que a gente trabalha, né? Então tem a parte de low code, no code, que entra Power Platform com Power Apps, Power Automate. Tem algumas outras plataformas que a gente utiliza também, como QuickBase, que é uma plataforma um pouco similar ao Power Apps, com uma abordagem mais no code, então você não precisa de tanto código, né? Low code você já não precisa de tanto código comparado a um desenvolvimento tradicional, mas com low code você geralmente foca muito mais na lógica do que você vai precisar implementar. Então você desenha ali a interface, coloca os componentes, e aí você coloca funções sobre como aquele componente tem que se comportar ou que tipo de dado ele vai gerir. Mas você não precisa, por exemplo, se preocupar em setar a arquitetura, o servidor, fazer instalação local. Então isso as plataformas abstraem muito aí como uma maneira, né, de agilizar o processo de desenvolvimento. Então hoje, né, esses projetos que eu pego para low code, geralmente eles não têm tanta complexidade, então são iniciativas aí que giram em torno de 2-3 meses, né, aproximadamente aí 8 semanas a 12, dentro do nosso contexto. Os mais complexos levam aí em torno de 3 meses, porque realmente o objetivo é a gente conseguir ter aí o processo de discovery e entrega em um quarter, né, em um bimestre. Então, por exemplo, a gente está agora em outubro. Eu tenho executado aí eventos de ativação de pipeline para executar projetos ao longo desse quarter, até dezembro, e também ter pipeline aí para os próximos meses, né? Então, a gente sempre faz aí um pouco de priorização. Além dos projetos de low code, tem esse outro aqui que eu acho fantástico, que eu fico muito feliz de trabalhar com ele, que é sobre o Quest, que tem a ver com realidade estendida. Então, recentemente, em agosto, eu fiz uma ativação com um time de R&D, que é o time de pesquisa e desenvolvimento, para rodar alguns testes sobre cocriação de produtos. Então, ali parte do time, tem até aqui a Ângela, aqui no canto inferior, que ela é nossa parceira aí para R&D. E aí, para alguns tipos de produtos, se rodam processos para entender qual a perspectiva do usuário final sobre um produto, e aí colher insights, colher várias informações detalhadas, né, da área. Então, eu não tenho tanto know-how aprofundado sobre o processo de R&D, mas eu tenho aqui sobre a tecnologia, sobre o Quest, e aí, através disso, eu suporto, né, o time para realizar essas atividades. Falando sobre realidade estendida, que é o segundo tema que eu tenho trabalhado, tem essa parte através de device. Aqui eu mostrei o joystick, eu vou mostrar agora aqui o dispositivo. Então não sei se vocês já
utilizaram? Alguém aí já chegou a experimentar? Vocês já estão familiares com essa tecnologia? E aí, pessoal, qualquer dúvida, tá? Por favor, podem ficar à vontade para me interromper. Eu não estou vendo aqui o chat. Vou ver se eu consigo colocar aqui numa outra janela. Mas aí vocês podem falar. Então, professor, se vocês quiserem reservar um slot, um momento, um minuto ao avançar da palestra aí, podem me interromper, tá? Porque o objetivo em si é com que vocês absorvam a informação, né? Não é só sobre a apresentação, é que ela tenha valor para vocês, e aí qualquer dúvida vocês podem já, né, abrir aí o microfone e falar. Então aqui, esse é o headset, o Meta Quest 2, então a Meta, anteriormente Facebook, agora a Meta, que é a holding, ela comprou a empresa chamada Oculus Rift. Eu não sei se o pessoal acompanhou tanto a evolução, mas eu sempre adorei essa agenda. E através desses dispositivos a gente consegue gerar um nível de imersão muito alto, porque você consegue simular um ambiente totalmente diferente. Como, por exemplo, no caso da sessão, no caso do evento que a gente fez sobre cocriação de produto com R&D, o ambiente era focado em Halloween. Então era meio que uma casa de praia com decoração de Halloween e uns elementos lá para o time, né, para as pessoas fazerem meio que uma prototipação dos produtos. Então testar com formas, testar com os elementos do ambiente e assim por diante. Então, Low Code, No Code, XR, Extended Reality, e esse rótulo ele entra, né, tanto realidade virtual, que é o caso do Quest, realidade aumentada, que é se você pegar o celular e usar QR Code, e aí você, não só QR Code, mas é um cenário bem clássico que se utiliza nesse caso, que você pode utilizar aqui um QR Code, como por exemplo esse daqui, e projetar uma imagem no seu celular, através desse QR Code, e aí você mapeia ali, né, os elementos visuais e físicos e tem esse overlay do conteúdo virtual, digital e do conteúdo físico, né? Enquanto na realidade virtual você fica totalmente em outro ambiente, realidade aumentada você tem esse overlay entre a camada digital, visual e o físico, tá? Outras agendas que a gente tem ativado também é sobre Gêmeo Digital. Então, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas Gêmeo Digital você consegue fazer simulações sobre ambientes físicos em um ambiente virtual. E qual que é o benefício? Você consegue se desprender de algumas limitações como o fator do tempo. Então, vamos supor que na fábrica você precisa otimizar X KPI de produção da linha do Oreo ou do Milka. Então, primeiro de tudo, identificar quais são os pain points, mas através de um Gêmeo Digital você consegue simular cenários de quão eficiente vai ser uma peça ao longo do tempo. Então, vamos supor que uma peça da impressão 3D, da impressora 3D, ela tem uma vida útil de, 6 meses, 1 ano, 2 anos, considerando um cenário de produção non-stop, ou, né, sem parar. E aí, com base nisso, você consegue mapear KPIs do processo da evolução ao longo do tempo para a tomada de decisão no presente. Então, eu acho essa abordagem muito, muito, muito boa, né? E também tem muito valor pro negócio. Então, esse é um outro ponto muito chave, que é valor, impacto, relevância, prioridade. Então, muitas vezes, se tem várias ideias, mas realmente o que gira a chave e o que gera impacto para o negócio. Então, fator da priorização também. Outros temas: drone, blockchain e inovação aberta. São temas que inovação aberta também são ponto focal. Drone e blockchain eu ajudo os times a fazerem as ativações na América Latina, porque tem times específicos, líderes específicos. Como, por exemplo, aqui no meu próprio time a gente tem o Sean e a Hannah. O Sean, ele lidera globalmente aí o COE de blockchain e a Hannah o de drones. Bom, então esse aqui sou eu no corporativo. Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser se conectar depois, né, acho que eu compartilhei o LinkedIn, mas eu posso compartilhar aqui no chat depois de novo também. E aí vamos à palestra, o tema em si, que é sobre Scrum, né? A função, o role do Scrum Master em organizações complexas. Até aqui alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa?
esse slide aqui eu usei com auxílio de uma plataforma de IA, então eu tenho até um insight que eu posso compartilhar com vocês sobre criação, né, de conteúdo. Você pode estruturar os tópicos e aí aproveitar, né, essa velocidade que a tecnologia pode trazer para vocês também. Alguma dúvida por enquanto? Não sei se eu estou falando muito rápido ou está ok. Tá tranquilo por enquanto. Tranquilo? Perfeito. Então, aqui a gente tem, né, o role, a função do Scrum Master em organizações complexas. E então, tem algumas palavras-chave que eu vou sempre bater um pouco nelas. Então, aqui como Scrum, né, eu vejo muito, assim, eu quero trazer como a minha perspectiva, como alguém que tem ali esse background, então, sobre agilidade, sobre Scrum. É um tema que eu comecei a estudar na faculdade, né? Eu lembro ali o primeiro semestre, a gente teve até uma apresentação no tema, se eu não me engano, foi engenharia de software, e faz muito, muito sentido. É uma maneira de se endereçar soluções muito prática e que necessita aí de parceria, né? Então, esse é um ponto que eu sempre bato na tecla, que é: criem parcerias entre as áreas. Por exemplo, vocês viram aquele slide que eu mostrei ali? Todas aquelas pessoas ali à direita são parceiros com os quais eu trabalho para fazer com que essas agendas deem certo. Por quê? Quando você tem um ambiente, né, um ambiente fértil, um ambiente saudável, um ambiente seguro, as iniciativas naturalmente vão desenrolar, elas vão avançar, porque você vai ter uma inclinação positiva para aquilo. E até de uma perspectiva de neurociência e biologia, tá? Agora, se você tem um ambiente que ele não te inspira confiança, não te inspira segurança, você não vai conseguir, né, atingir o seu potencial. E aí, isso gera vários colaterais, efeitos negativos. Então, se você não tem um ambiente muito colaborativo, o estresse pode ser muito alto, porque como não se tem parceria, então às vezes vai ter uma pessoa batendo com a outra ali no projeto. E aí entra todo o desafio da comunicação, né? Então, assim, comunicação é essencial e fundamental. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Então, eu considero que eu sou, né, um profissional, uma pessoa aí meio que mais de comunicação antes de tudo, porque eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de interagir com pessoas, eu sempre gostei de explicar, eu sempre gostei de interagir, e aí eu me encontrei em tecnologia, mas poderia ter encontrado em qualquer outra área. E tecnologia, ela é muito ampla também. Então, você pode ser um desenvolvedor mais focado em arquitetura, que vai ser uma pessoa mais técnica, vai ser uma pessoa que tem mais interesse em se aprofundar no aspecto de tecnologia. Você pode ser um profissional mais voltado para o front-end, para experiência, para interface. Então, você sim vai ter ali uma abordagem técnica, mas totalmente mais voltada ali para as pessoas, para a experiência, para os usuários. E aí entra stack de desenvolvimento, etc. Mas um ponto fundamental para qualquer coisa é comunicação eficiente. Através do CSM, que foi o que eu fiz o do Scrum Alliance, né, o Certified Scrum Master, eu revisei muito, eu internalizei muito mais essa questão da comunicação, o processo do líder-servidor. Então, esse é um ponto assim que a certificação do Scrum Master me ajudou muito, porque eu não tenho reportes diretos, né? Hoje eu tenho uma pessoa que reporta para mim no México, mas assim, ao longo desses 2 anos eu praticamente não tive ninguém de reporte direto. Então, como você faz com que uma iniciativa funcione quando não se tem esse aspecto da hierarquia, né? Através de liderança, através de inspiração, através de, né, motivação, para que a pessoa entenda a importância daquilo, porque aquilo é uma prioridade e por que aquela interação, por que o trabalho dela, aquela task, é importante que ela seja feita por aquela pessoa e que a gente consiga manter o progresso e assim ir atingindo aí os prazos.
tá? Eu aprecio muito, muito, muito Scrum, eu vou puxar muita sardinha. Não que o Waterfall não seja bom, tá? O Waterfall funciona muito e muito bem, dependendo do time. Então, tudo isso que eu falei sobre Scrum, e aí eu vou falar... Eu não coloquei nenhum slide aqui do Scrum, mas eu posso abrir aqui o navegador e mostrar um pouco. Mas tem muito a questão dos valores, dos fundamentos do Scrum, que focam muito nessa questão da parceria, da interação, de você manter um fluxo de comunicação easygoing, leve, prático. Porque se o ambiente ele fica pesado, você consegue entregar, mas você vai gastar muita energia para fazer com que aquilo aconteça. E eu tenho exemplos que eu posso falar ao longo da palestra, de cenários onde os times já estão mais prontos para trabalhar com esse método Ways of Working, e times que não estão tanto. Então, quando os times já estão acostumados com agilidade, cara, é perfeito. Porque você consegue ter um feedback mais prático, você consegue avançar, se criam canais de comunicação mais acessíveis. Então, tem uma dúvida? Cara, mensagem. Eu sempre falo isso para os times. E-mail é muito fácil de uma mensagem se perder em e-mail. Porque e-mail você vai ter vários times, newsletter, invite de reunião, confirmação de invite. Então, o e-mail ele não é uma forma tão prática, né, de se trazer cadência para o progresso de um projeto. Muitas vezes o chat do Teams ele vai funcionar perfeitamente, o chat no Discord, o chat no Slack, né? Então, ferramentas de mensagem instantânea tendem a funcionar muito, muito bem para avançar pontos. E aí eu levanto uma certa cautela, né? Porque às vezes você tem muitos temas e você sempre vai precisar priorizar, né? Isso falando da minha perspectiva, tá? Como um profissional de tecnologia, né? Trabalha mais na parte de gestão. Então, eu vejo que isso se aplica muito provavelmente para outras áreas. Eu não posso confirmar como que é o dia a dia de um desenvolvedor, mas eu imagino também que vão ter várias pessoas falando com você, várias pessoas interessadas em ter um update, em ter um suporte, e aí sim, gerenciem super bem seus stakeholders, mas priorizem. Por quê? Às vezes, você vai ter uma mensagem, você vai ter uma interação de um stakeholder que você gosta, um stakeholder que você já tem um trabalho super legal e você quer ajudar aquela pessoa, mas tem um outro projeto que é mais urgente, tem outro stakeholder que é mais urgente. Então, de fato, precisa ali fazer essa priorização, tá? Então, aqui, algumas palavras-chave importantes que eu coloco: times distribuídos, tá? Então, aqui, times distribuídos eu me refiro sobre a geografia. Então, se você tem times só no Brasil, tem muitos benefícios, tá? Cultura, idioma, time zone, perfeito. Se você tem times em países diferentes, você já tem que ter algumas coisas no seu radar para você trabalhar isso da melhor maneira. Por exemplo, o México ele fica a 3 horas menos do Brasil. Ou mais. É 3 horas mais cedo. Então agora vai dar 10 horas, no México vai dar 7 horas da manhã. Então, se eu preciso de algum suporte do México, eu sei que não é muito legal eu já mandar mensagem ao começar o meu dia, né? Ou talvez até seja se eu combinar isso com o stakeholder. Por exemplo, eu falo para todo mundo: cara, quer me mandar mensagem? Pode mandar. Não tem problema. Por quê? Eu não habilito notificação do Teams no meu celular. Então tem o meu celular normal, tem um outro que eu uso com mais coisas para o trabalho. Eu vi a necessidade de precisar fazer isso. Às vezes eu utilizava aqui no meu mesmo, e mesmo quando eu tinha o Teams no meu pessoal, eu não deixava notificação. E eu posso explicar um pouco porque às vezes notificação pode ser distração, tá? Então, tem poucas coisas que você vai precisar responder de 5 a 10 minutos. Pouquíssimas. Então, assim, a pessoa quer falar com você, manda mensagem, no seu tempo você responde. E aí pode ser dentro de um slot de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, enfim. O ponto é, a comunicação por mensagem, ela tende a ser mais rápida do que e-mail e possibilita uma melhor gestão de stakeholder.
como você está mais próximo das pessoas, então você tem que gerenciar um pouquinho mais de perto mesmo, né? Índia, eu trabalho com bastante time da Índia. A Índia, ela é 8 horas... nunca sei qual termo usar, à frente ou atrás. Acho que é isso. A Índia está à frente e o México está atrás em tempo. Então, agora, a Índia são 8 horas e meia à frente. Então, lá na Ásia, na Índia, são 18h30. Então, eu sei que se eu preciso de alguma coisa do time da Índia, da Ásia, eu preciso me organizar para fazer isso pela manhã, tá? Então, esses são alguns pontos. E realmente aí, né, o líder servidor. Liderança, ninguém precisa de crachá para ser um líder. Então você pode sim ser um aluno, um estudante, ser um estagiário, ser um analista e ser um líder. Enquanto você pode ter também chefes que não têm liderança, né? A liderança, ela é uma característica realmente mais sobre gestão de pessoas do que gestão de projetos, tá? Então é importante a gente ter esse equilíbrio. Então aqui eu falei bastante aí sobre o Scrum Master, sobre líder servidor, sobre organizações complexas, mas aí só bater um pouquinho aqui no texto. Então Scrum Master, né, um facilitador de gestão de projeto ágil. Então assim, os roles dentro do Scrum, eles não falam necessariamente sobre o coordenador de projeto, o gerente de projeto, né? Os roles principais são Scrum Master, time de desenvolvedor e PO, tá? Dentro dessas características, dentro dessas skills, você pode moldar de acordo com a sua organização. Então, por exemplo, eu sou um gerente de inovação que tem skill de Scrum Master. Então, sim, eu me considero um Scrum Master, mas não é o meu título principal, não é o meu role principal, tá? Não é o chapéu principal. Porém, em várias determinadas situações, eu sim coloco o chapéu de Scrum Master para resolver um conflito, para remover uma barreira, tá? Para, enfim, utilizar de todos os métodos, de todas as ferramentas que um Scrum Master dentro, né, de metodologia ágil pode fornecer de valor para um projeto, tá? Responsável por comunicação, organização, motivação do time. Essas aqui foram algumas descrições que a própria plataforma do Gama trouxe, tá? Eu coloquei aqui os bullet points e depois eu vou mostrar para vocês os bullet points da apresentação. Líder servidor. Então, um líder que foca em servir, atender às necessidades do seu time, possibilitando o seu sucesso e crescimento. Isso eu adoro, porque realmente é importante que a gente tenha essa abordagem, até de uma perspectiva um pouquinho filosófica, porque você planta boas sementes. Então, uma vez que você tem bons relacionamentos, boas sementes, naturalmente as oportunidades vão aparecendo, né? O progresso vem vindo. Então, na minha época de estagiário, na Sanofi, eu buscava muita oportunidade para trabalhar com os times, para fornecer valor, para, às vezes, bater um papo mesmo entre os times, porque durante a faculdade vocês têm exposição com muitos temas. Então, por exemplo, eu lembro que ali o professor o Eliseu dava aula de C++, né, na minha época, e cara, isso trabalha muito a sua lógica, a forma com que você endereça um desafio. Eu lembro que a gente também tinha parte de fluxograma, né, o diagrama de bloco, enfim, né, um pouco mais voltado para documentação. Tudo isso, diagrama de bloco, é uma coisa que eu uso até hoje, tá? Para todo o projeto, para mapear, fazer o mapeamento do processo de negócio. Tem técnicas que vocês podem fazer, como Business Process Modeling, Business Process Model Notation, BPM, BPMN. Mas assim, diagrama de bloco, sequência, ter essa clareza de que eu tenho uma atividade, eu tenho uma ação, na sequência dessa ação eu vou fazer outra, ou eu vou tomar uma decisão, e aí eu tenho uma repetição, eu tenho diferentes stakeholders, né? Fluxos de aprovação são exemplos clássicos de low code que se utiliza, né, fluxograma e diagrama de bloco. Então tudo isso de lógica que vocês estão vendo vai ter muita aplicação no futuro, tá? Então trabalhem muito as skills de vocês, aproveitem muito a jornada. E outra frase do Steve Jobs: então a gente sempre conecta os pontos olhando para trás, não para frente. Então vão ter temas
que vocês vão ver na faculdade e vocês vão falar, putz, mas para que eu vou utilizar isso? É uma dúvida clássica, eu tinha muito isso, e hoje eu olho para trás e eu vejo muitos temas que eu falo, pô, é aqui que esse tema se conecta. Por exemplo, análise combinatória, matemática discreta. Foi um tema que eu tive dificuldade na época da faculdade, mas que hoje eu adoro. Então, assim, é um desafio. Então, abracem o desafio, sabe? Realmente entrem aí na jornada e aí vocês vão ter muita oportunidade. Fica aqui meu amor pela FATEC, eu adoro muito a FATEC, o Centro Paula Souza, enfim. Organizações complexas. Companhias com estruturas envolvendo múltiplos departamentos, regiões ou estruturas de reporte. Comunicação eficiente e liderança são cruciais. Então, assim, aqui eu vou até mostrar o outro slide de novo. Deixa eu ver se eu compartilhar. Eu estou compartilhando a tela do... Deixa eu ver... Estou compartilhando a tela... tenho que trocar a guia. Boa. Então, por exemplo, aqui a gente tem times de várias regiões. Então, por exemplo, eu e o meu time, né, direto, a gente fica dentro do Innovation Hub, que é a estrutura global. E aí dentro do Innovation Hub a gente tem para todas as regiões, que é América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. E no meu time a gente pega as duas regiões, que é América do Norte e América Latina. Então já tem essa complexidade das regiões. E aí você vai ter times dentro da região de departamentos diferentes. Então, por exemplo, aqui o Ramsey, ele é o diretor para uma das unidades de negócio aqui na América Latina. Tem o André, que ele era um gerente aqui também, ele tá indo para os Estados Unidos, ele era para o Brasil. O Alfredo fica em Wakhan. Então, assim, você já tem a complexidade de diferentes regiões, e aí você tem diferentes países, departamentos, e aí você tem, por exemplo, em TI, que aqui a gente chama de MDS, você tem a área de inovação, você tem a área de MDS da BU, você tem MDS para dados e analytics, você tem MDS para infraestrutura, que é o On-Site Services. Então, eu não lembro o total exatamente, mas eu imagino que tem uns 5, 6 ou mais né, 5, 6 ou mais departamentos diferentes de TI distribuídos entre vários locais e regiões. Então, né, comunicação é muito relevante, tá? E aí, outra coisa, acho que fica a dúvida. Pô, preciso fazer a prova do CSM? Não diria que é necessário. Caso surja a oportunidade, façam. Pode ser do CSM, pode ser do Scrum.org. Tem várias outras companhias que fornecem treinamento e as provas. E o principal é realmente o conteúdo, tá? Então, por exemplo, para o momento que vocês já estão estudando, pesquisa bastante o Scrum.org, vejam ali tem um PDF sobre todo o conteúdo ali do Scrum, e o mais importante é realmente você aprender a aplicar. A certificação, ela te dá um crachazinho, ela te dá um badge, mas o conteúdo e o conhecimento é o mais importante. Bom, falei já sobre isso daqui, então, gestão de projetos regionais, colabora com áreas diferentes, diretores, né, liderança, pessoal, então, gerente, diretor, VP, de R&D, e-commerce, supply chain, né, e aí aqui eu trabalho como ponto focal aí do Innovation Hub para América Latina, com os times no Brasil, Wakhan, México e Southern. E também navegar as complexidades internas. E assim, quando vocês verem dificuldades, eu gosto sempre de pensar que são desafios, tá? Não necessariamente problemas, porque problema parece que é um fator mais externo, que não vai resolver, enfim, não gosto muito do termo problema. Por que desafio? Porque desafio, você consegue, uma vez que você endereça ele, uma vez que você resolve, ele gira a chave. E aí, quando gira a chave, vira impacto, benefício. Então, por exemplo, se eu tenho uma barreira de idioma, ou de uma barreira técnica, um skill técnico, é uma oportunidade para eu fazer treinamento,
Então, eu gosto de fazer treinamento. Logo, se eu vejo que existe um gap técnico, eu posso fazer esses treinamentos. Se eu não sou a pessoa que tem mais know-how aprofundado sobre o tema, eu posso trazer uma outra pessoa do time para fazer esse treinamento. Então, comunicação, gestão de stakeholder, muito, muito relevante. E aqui, pessoal, eu vou passar um pouco mais rápido, eu vejo que tem só mais 10 minutinhos. Deixa eu ver o que é isso. 10, 20 minutinhos. Mas assim, qual que é o ciclo de vida de um projeto? E aí como que a agilidade e o Scrum me ajuda a avançar isso daqui? Primeiro de tudo, a gente tem ideação, tá? Que é a geração de novas ideias que vão ajudar a resolver os pain points do negócio. Como que eu faço isso? Cara, a gente pode fazer design thinking, a gente pode fazer um evento específico para uma área, você pode fazer um evento específico para a BU, para o país. Então, hoje, essa semana, né, da semana passada e essa semana, a gente está fazendo algumas ativações para o México, para falar sobre tecnologias como a parte de low-code, XR, visão computacional, né, esses temas de tecnologia emergente. Então, uma vez que a gente tem a parte da ideação, né, se passa para iniciação. E aí, identificar o problem statement. Aqui eu não gostei que a plataforma colocou problem, mas assim, problem statement sim. Problem statement é uma terminologia que eu vejo ela muito aplicada ali no design thinking, que é uma frase que define bem qual que é o objetivo, qual que é o desafio, qual que é o impacto. Então, deixa eu ver se eu lembro um dos projetos. Tem um projeto que ele está relacionado com concessão de crédito para os clientes quando eles vão comprar algum produto. Então, vamos supor que você vai comprar um produto, você vai fazer uma compra de, sei lá, 500 mil reais. Se gera uma concessão de crédito que possibilita duplicar aquele score, a quantidade que o cliente pode comprar. Essas concessões, elas precisam, né, e aí a concessão, ela indica que, por exemplo, se eu não conseguir pagar esse valor, eu vou ceder um real estate, eu vou ceder um centro de distribuição, um prédio, enfim, é uma parte que lida mais com, tem bastante conexão com jurídico, com legal, tem a ver com cartório, mas enfim, ponto fundamental concessões permitem que clientes comprem mais produtos Mondelez. Logo, se eu tenho uma garantia que está rodando para 500 mil, quer dizer que aquele cliente pode comprar 1 milhão. Se eu tenho uma garantia para 2 milhões, quer dizer que aquele cliente pode comprar 4 milhões. E isso demora porque são sistemas arcaicos, né? Muitas vezes por e-mail, e aí você tem que salvar a aprovação, salvar e-mail, e assim, é um processo penoso, mas que tem muita oportunidade. Então esse foi um dos projetos que a gente priorizou ao longo aí dos meses anteriores pelo impacto monetário para o negócio. Não é só impacto monetário que gira a chave para o negócio. Então, todos os aplicativos, e aqui eu focando bastante no low-code, que é essa narrativa que eu trago muito no contexto do low-code, mas se aplica para todos, o XR, por exemplo, o drone, mas todo projeto que melhora a experiência dos usuários vai gerar impacto para o negócio por tabela. Então, pensa que você tem a experiência, você vai gerar impacto na velocidade, e aí, uma vez que você gerou impacto para a velocidade, para o bandwidth, para o trabalho de qualquer pessoa, você vai economizar tempo, você vai economizar recursos. Esses recursos podem ser o tempo da pessoa, ou podem ser, de fato, recursos físicos, podem ser recursos como gastos que são realizados como parte do processo. Então, uma vez que você otimiza a experiência, você gera impacto em recursos. Geralmente, o recurso é o tempo do funcionário, mas podem ser outros. E com isso, você pode reinvestir esse recurso. Então, às vezes, você tem um processo que você pode... Um processo de aprovação, isso é clássico. Leva 4 semanas, 2 semanas para fazer, porque se perde em e-mail, se perde em mensagem, se perde sem uma plataforma centralizada.
E através de um aplicativo, você pode reduzir isso de 2 semanas para uma semana, de 4 semanas para uma semana e até em dias. Então, logo, você tem um fator 4 vezes, certo? Então, no tempo que se fazia uma vez um processo, você pode agora fazer 4. Então, o que era um KPI, um impacto, por exemplo, de produção, você pode ter um fator 4 vezes ali, o que é um impacto muito, muito bom. Então, aqui definição do problema, identificar possíveis soluções. Então, é um projeto que eu vou conseguir endereçar com Power Apps, é um projeto que eu vou conseguir endereçar com QuickBase. O escopo desse projeto está mais relacionado com essas tecnologias ou com outra? Por exemplo, nós não temos ownership sobre Analytics. Então, né, se o escopo é focado em Analytics, tem um outro time para o qual a gente direciona. E a parte de aprovação, viabilidade, né, que é verificar critérios como quantidade de usuário, quantidade de linhas que são registradas ao longo do tempo. Então, acho que o Felipe, se não me engano, o Felipe está até aqui na call, ele é bem mais aprofundado, é bem mais expert, né, sobre as plataformas, então ele pode até falar um pouquinho mais sobre o Dataverse, sobre o SharePoint, sobre as abordagens técnicas que a gente tem aí dentro, né, da Power Platform, mas de acordo com a performance necessária, você vai ter abordagens. Então, a lista do SharePoint vai até certo ponto. Nossa, me fugiu, acabei de falar o nome da plataforma. O database... Ok, me fugiu o nome. Mas o banco de dados da Power Platform, Dataverse. O Dataverse vai até certo ponto. Precisa de uma conexão com um banco de dados, um SQL, por exemplo, vai até certo ponto. Então, a viabilidade é muito importante de entender, né? Qual é a real necessidade, então é uma parte um pouco mais técnica. A aprovação funcional, então a aprovação de budget, a aprovação da área funcional, de estar de acordo ali com o critério, né, da área e a governança da área. E a execução, go live e scale. Então eu coloco aqui a parte do scale como parte já do ciclo de vida. Então se executa o projeto, temos aí o Go Live, e depois de algum tempo aí, depois do Go Live, geralmente 1 quarter, 2 quarters, fazer o scale para outras BUs. BUs são unidades de negócio, países, né? Algumas BUs são cluster de país, mas a gente pode pensar em país. E então, se eu fiz para o Brasil, muito provavelmente eu posso escalar para o México, para a Argentina, Costa Rica, que é a BU de Wakhan, que é a América Central. Logo, se eu já fiz para uma das unidades e eu tenho essa possibilidade, eu vou gerar mais impacto ainda, tá? Então, a escala, ela hoje eu considero ela a parte mais importante até dos projetos, porque é quando você começa a realmente ganhar mais força mais rápido. Porque pensa que você tem uma linha para executar o projeto, o progresso, né? Você foi executando, fez o Go Live, ok. Já está mais para cima. Quando você vai fazer o scale, você não vai precisar executar geralmente, de novo. Você vai ajustar alguns detalhes para acomodar particularidades de outras BUs. Se a BU tem muita particularidade, aí beleza. Talvez tenha um desafio para o scale. Mas geralmente não. Geralmente se tem um processo padrão que você pode seguir, e como o aplicativo já está muito próximo do processo padrão, ou é regional em natureza, a gente já faz, né, e tem esse scale. Então, tanto de uma BU para a região e da região para o global. Então, tem aplicações aí que a gente tem para todas as regiões. Então, eu fiz um Go Live aqui para LA, que é o termo que a gente usa, aqui para América Latina. Eu entrei em contato com o meu par da Europa, da Ásia, para falar, tem essa solução, será que faz sentido para algum usuário, para o seu cenário? A gente faz demonstração e segue aí com o scale. Óbvio que não é todo projeto que dá certo, né? Então... você pode pensar em um funil, então um cenário meio que de funil de venda, onde você tem primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Você sempre vai ter um certo drop, você vai ter um número menor. Por exemplo, de todos os projetos que eu faço Go Live, é uma quantidade menor que de fato é escalada. De todas as ideias que eu coleto, vamos supor que você tem ali 80%, né?
Então, de tudo que eu tenho coletado para ideação, eu tenho 80% disso vai para iniciação. Desse total, 70, 80 vai para aprovação. Da aprovação, 50% vai para execução. Então, é um fator aproximadamente dessa maneira. E aí, por isso que realmente a gente tem que estar sempre constantemente ativando e coletando use cases. Tá? Importância da filosofia ágil. Então, melhoria contínua. Acho que isso é um ponto importantíssimo, porque não existe cenário perfeito, tá? Nada. Você pode chegar muito próximo, mas é que nem o cálculo de derivada integral, que você chega próximo daquele tema, mas não de fato atinge. Então, sabendo que temos recursos limitados, tempo limitado, múltiplas prioridades, times em diferentes países, diferentes estruturas de reporte, qual que é o melhor que a gente consegue fazer com o que a gente tem, tá? É um pouco dessa maneira que eu vejo essa parte de melhoria contínua. Então, todas essas características, elas não são justificativas para um trabalho falho ou medíocre. Não, a gente entende o cenário que a gente está e com base nisso a gente mira no melhor cenário possível, tá? Então, é importante, né, ter clareza e também não ser ingênuo, né, com os cenários. Então, acho que isso é muito importante, né? E também nunca esperem o cenário, tem momento perfeito para fazer nada. Então, assim, um exemplo é a prova do vestibular, né? Acho que raramente a gente está full preparado para fazer a prova. Você vai lá, faz, dá o seu melhor e aí o resultado vem, né? Acho que isso se aplica para várias coisas, não só no trabalho, mas na vida. Flexibilidade, então, te permite pivotar mais rápido, se mantendo atualizado com as últimas demandas e condições do mercado. Então, isso daqui é muito sobre a priorização. Então, qual caminho seguir? Qual que é o caminho de menor resistência? Como navegar? Então, isso daqui não é necessariamente da parte de gestão de projeto, é realmente do ágil. Então, assim, a função, né, o role de um Scrum Master é ser uma pessoa que catalisa isso. Por quê? Quanto mais incerto é um cenário, então aquelas características que eu falei, times distribuídos, prioridades, tempo curto, etc. Todas essas características, elas podem gerar muito estresse e ansiedade. E aí as pessoas vão ter resistência, vão ter medo, às vezes não vão dar o seu melhor. Então, como você consegue empoderar o seu time para que eles possam, né, realizar as tarefas aí da melhor maneira dentro dos cenários que se tem. Então, não é um tema fácil, porque às vezes se torna necessário ter conversas difíceis com pessoas por causa de prioridades conflitantes. E aqui eu vou dar um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo da parte um pouco mais difícil. Tem alguns projetos que algumas áreas, algumas funções não estão tão prontas para isso, assim, para trabalhar de uma forma mais fluida, mais ágil. Às vezes já tem aquela própria pressão da área, da função, tempo, etc. E aí se pode cair no cenário de a pessoa empurrar o projeto para que os outros façam. E eu não concordo com isso, não apoio isso, eu não. E no momento de ter alinhamento com esse tipo de com esse stakeholder, você precisa trazer essa clareza de forma estruturada. Então, temos prioridades conflitantes, se torna necessária muita energia para trazer progresso para esse projeto e pode não ser a melhor prioridade, pode não ser o melhor uso dos recursos que a gente tem. Então não é só sobre eu não querer avançar com um projeto, é sobre esse projeto não estar no momento ideal. Então, às vezes a gente tem que matar o projeto.
né? E não é uma conversa fácil, mas você precisa fazer. E outro ponto do Scrum que eu vejo, assim, eu não sei se está tão diretamente, mas eu vejo que dentro da filosofia ágil, o Scrum Master, ele é o defensor do processo, ele é o líder do processo, ele é a pessoa que detém o processo. E você, como um líder, você tem que blindar as pessoas que estão abaixo e atrás de você. Então, se eu tenho uma conversa difícil com um gerente ou diretor, provavelmente eu não vou precisar levar um desenvolvedor para essa conversa, porque vai ser desnecessária a exposição daquela pessoa àquela conversa. Às vezes sim. Às vezes eu vou precisar levar as pessoas ali para a reunião, eu tenho um ambiente difícil, e eu, como um líder servidor, eu nivelo, eu reduzo ali a tensão enquanto faço um alinhamento sobre os próximos passos. Um desafio que eu vejo muito, realmente, é data. Então, dificilmente um projeto ou uma tarefa, ela vai atingir ali a data específica que colocou no burn down. Porém, mantendo ali o gerenciamento dos stakeholders, dos times, você consegue avançar. Então, eu sempre foco na gestão das pessoas, dos stakeholders, como uma maneira de fazer o processo fluir, tá? Então, eu vi que alguém abriu o microfone, eu não sei se é alguma dúvida, se é o tempo também. Eu acho que já está terminando aqui. Pode continuar, não tem problema de tempo não. Show. E aqui alguns traços, né, de um líder servidor, que é no caso o Scrum Master, mas vocês podem ver que assim, pouquíssimas dessas características elas dizem respeito ao cargo. Então, são muitas habilidades que vocês mesmos podem trabalhar aí sem um título, sem um rótulo. Então, ser um grande ouvinte, então, escutar ativamente as necessidades do time, concerns. Então, tem esse tema que não vai dar certo. Então, se preparar um roadmap já para aquilo, entender as suas forças e fraquezas individuais. E aí, por exemplo, forças, como eu exponho mais a pessoa em ambientes que fazem parte da fortaleza dela, porque isso aumenta ainda mais, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma skill técnica, um exemplo, gosto de programar em front-end React. Você dá um desafio de React para aquela pessoa, ela vai brilhar, né? E de acordo com a complexidade, o nível, o momento da pessoa também. Fraqueza, treinamento, suporte, networking. Então, sempre tenham essa visão que, tenho esse desafio, tenho essa fraqueza, procura melhorar. Como melhorar? Fala com pessoas que são melhores do que vocês. Procurem sempre ter mentores, né? Então usem os professores aí, todos os professores aqui, eles são de certa forma mentores aí para vocês também, né? Sobre a área específica que vocês estão tendo. Então sobre lógica, sobre algoritmos, sobre matemática discreta, cálculo, enfim, sobre banco de dados e assim por diante. Empoderamento, então fornecer aos membros os recursos que eles precisam para ser bem-sucedidos, empoderá-los para tomar decisão. Então, às vezes, a pessoa tem o potencial, ela tem a skill, mas ela não tem a confiança. Então, o nosso papel como um líder é realmente trazer essa visão para a pessoa que ela já está preparada para aquele tipo de desafio. Um exemplo é fazer apresentação, é fazer demo, apresentar um projeto ou apresentar uma tecnologia, né? Tem muita pessoa que é mais introvertida. Então, como você pode trabalhar isso daí na pessoa para ela, né, se desenvolver? Então, falando da perspectiva como líder e também como liderado, cara, como você pode mapear a sua dificuldade e seguir? Então, tenham sempre mentores. Sempre é muito importante você ter uma pessoa mais sênior do que você para tirar suas dúvidas, para te guiar nesse caminho, porque, né, a primeira vez que você passa por um caminho é sempre mais difícil. Comunicação eficiente e responsabilidade, accountability. Então, né, ter ali, ser responsável, encorajar os membros para eles seguirem ali também. Então, por exemplo,
quando um projeto dá certo, fomos todos nós. Agora, se tem algum problema, um desafio, eu seguro. Então, sabe, teve um desafio de comunicação, desenvolvedor não entendeu um requisito que o negócio passou porque o negócio passou mais ou menos. Ok, foi um desafio do processo, eu seguro isso, na próxima a gente melhora e tudo bem, a gente caminha para frente. Então, eu acho que resiliência também é um fator muito importante da gente manter, né, essa parte da mentalidade. Deixa eu ver, entrou aqui em modo de edição. Mas, deixa eu ver... Acho que já está no final mesmo. Deixa eu ver aqui. Agora a plataforma tá... Então, gerenciando, né, colaboração em um ambiente complexo, ter comunicação não regular, promover aí confiança e ter flexibilidade com mudanças, fatores muito importantes, e desafios de times distribuídos, né? Então, comunicação, vocês veem que aqui a palestra foi essencialmente sobre comunicação, né? Porque, de fato, é a comunicação que vai fazer as coisas moverem. Metodologia, processo, cara, qualquer um tende a funcionar uma vez que você tem uma comunicação eficiente. Então, Scrum ou Waterfall, ele vai variar de acordo com o stakeholder. Mas, independente de um ou outro, se você se comunica de forma eficiente, a chance de você atingir o objetivo é muito maior, tá? Time Zone, então, como eu falei, a Índia agora já 7 horas, México agora 7h30, então como gerenciar isso daí? E entendimento cultural. Muitas vezes, quando eu ia ver alguma thread de e-mail, eu ficava pensando, ainda hoje, será que os times estão se entendendo? Por quê? Você tem aspectos culturais do México e, sei lá, da Europa, da Argentina, do Brasil, da Índia, do pessoal do leste asiático. Então, como garantir que se está desenvolvendo, né, essa parceria boa de acordo com a cultura? Porque às vezes uma pessoa a maneira com que um stakeholder fala ou que ele se comunica pode parecer grosseira, mas não é a intenção da pessoa, é só a maneira com que eles se comunicam culturalmente, localmente. Então, o que fazer nesse momento? Trazer essa clareza, esse awareness. Então, de uma forma também, né, você não pode só... né, acho que assim, feedback e comunicação, acho que a gente pode tirar até um slot para falar sobre feedback e comunicação, mas trazer para eles essa clareza, para cada um dos times, que, olha, talvez essa maneira não seja a melhor de se comunicar com os times de X área ou X região. Aqui, na região, a gente geralmente se comunica de tal forma, de tal maneira. Isso pode ser mal interpretado, isso pode ser bem interpretado. Então tem isso daí também, tá? Acho que passamos aí 3 minutinhos. Eu, como sempre, me empolgo a falar sobre os temas. Mas, bom, queria ver se alguém tem dúvidas, se alguém tem algum insight. Bom, se não, eu passo aí para os professores. Obrigado, Rogério, pela excelente palestra, trazendo aqui toda a sua experiência como profissional de TI. É bom que todos que estão assistindo, que na maioria devem ser alunos de ADS e DSM, que são da área de TI, né? Que todos vocês tenham o Rogério como referência e um profissional que um dia vocês vão sair da escola e vão ser mais um desses profissionais gabaritados, né? Isso nos enche de orgulho como educadores da FATEC. Ficamos muito orgulhosos quando nós vemos, né, pessoas que estudaram. Tem vários exemplos de alunos, ex-alunos, que se projetaram no mercado e desempenham um papel muito, muito interessante. Agora, pessoal, antes de... Vamos pensando nas perguntas, que enquanto vocês ficam pensando nas perguntas, eu vou fazer algumas aqui. Na verdade, o que você trabalha é um projeto, né? É isso? É um sistema de gerenciamento de projetos de várias localidades. É isso?
Isso. Eu trabalho com a... Assim, é como pensar como portfólio, né? Então a gente tem a parte dos projetos e programas para cada uma das especialidades. Então hoje a que é mais madura, né, é a parte de low code, que é a parte do Power Apps, Power Automate. E então é projeto, programa, portfólio. Eu costumo falar iniciativa, mas tá mais nessa linha, né? Então, alguns projetos eu gerencio mais de perto, outros eu me mantenho ali como um ponto focal para ir removendo as barreiras dos times. Por exemplo, tem um projeto de realidade estendida para o México, que a Abril, que é, como eu falei, um reporte que eu tenho no México, ela tá tocando um projeto diretamente com o time do México. E aí, de acordo com a necessidade ou barreira, eu vou lá e suporto o time diretamente. Projeto de low code, geralmente os desenvolvedores tocam junto às áreas funcionais deles. Como eu falei, o caso do José, ele fica na parte administrativa de Curitiba. E aí, suporte, licença, performance, eu vou lá e dou um suporte mais direto. Então, tem algumas iniciativas que eu toco mais de perto e outras que eu fico mais como um consulted accountable ali na RACE. Bom, eu vejo que você participou muito bem das aulas de gerenciamento de projetos da FATEC, né? Sim. Você está fazendo o papel de escritório de projetos. Sim. Perfeito. E vocês, nesses projetos, desde a ideologia, da ideia até a concretização do projeto. Sim. Então, ao longo de todos os ciclos, tá, em todas as fases, vocês têm algum profissional ou existe algum perfil de DevOps no meio desse estudo? DevOps, eu sei que tem. Tá muito... Assim, como posso dizer? Eu não tenho um contato direto com DevOps. Tem a parte mais da ferramenta e da metodologia. Então, eu lembro que DevOps tem o Azure DevOps para gestão de projetos. A área que tem mais próxima é uma área em tecnologia para melhoria contínua, que é o time de CI, né, que é o Continuous Improvement. E aí, dentro dessa caixa, desse bucket de CI, eu vejo que tem ali um pouco de DevOps, mas eu não tenho tanto contato direto. Talvez para projetos mais tradicionais, eles tenham como ferramenta. Mas, enfim, sim e não, né? Sim da perspectiva de CI e não em natura do DevOps. Agora, deixa eu lhe perguntar, tem vários times em vários países, inclusive separados geograficamente, e em cada lugar tem um grupo de projetos presencial, é isso? Tem. Por exemplo, deixa eu ver... Eu vou falar mais do Brasil e do México, porque é onde tem times, mas, por exemplo, na América Central também tem times. Teve um projeto da Venezuela que o time fez, que ficou incrível, foi até premiado. Teve um amigo que ele compartilhou a publicação, vou até compartilhar aqui no chat depois, sobre um aplicativo que ele fez, e aí o time de comunicação. Então tem projetos locais, e o objetivo geralmente é mais local. Então, por exemplo, vi um processo de supply chain. Geralmente, porque assim, tem um desafio que é o local e tem um desafio que é o global. Por quê? Dependendo do processo, você tem times globais, por exemplo, o supply chain. Você tem um time global de supply chain, você tem ferramentas globais de supply chain, tem o SAP. Conexão com o SAP tende a ser uma coisa um pouco mais difícil. Então, tem esse desafio um pouco de sincronizar o que a gente faz local com o global. Por isso que eu tenho bastante contato com os times que são regionais e globais também para comunicar, a gente está fazendo o discovery dessa iniciativa, tem esse problem statement, você já tem alguma coisa que endereça isso? Não? Então beleza, então a gente continua seguindo. Mas aí tem sim times locais e geralmente o foco é local, né? O foco é local, mantendo o alinhamento e compliance com o que é de iniciativa global. Ok. Pessoal, vão escrevendo as dúvidas, as perguntas que vocês quiserem no chat, tá? Enquanto isso, eu vou fazer mais algumas perguntinhas
Nos locais presenciais, né? Ou mesmo no global, você falou muito em Scrum, né? Aham. E aí você utiliza todas as ferramentas do Scrum, como, por exemplo, como stand-up meeting, ou Eu adoraria, mas hoje ainda não. Hoje eu ainda não consigo. Tem um projeto, ele se chama TARS, por causa do filme do Interestelar, que tem aquele robozinho, né, TARS. E na iniciação do projeto, eu rodei bem próximo com o Scrum. Então, a iniciação é aquela parte de coletar a ideia, mapear o processo, fazer ali a análise da viabilidade, pegar o custo e a aprovação da área de negócio. Isso eu fiz, foi o quê? Deu 2 semanas. E aí depois, na execução do projeto, eu meio que faço um handover para um gerente de projeto que vai manter ali o tracking junto com os times. E aí eu deixo o time mais livre para definir o que funciona melhor para eles. Mas quando é algo que é bastante prioridade, aí sim eu faço algo mais próximo do clássico do Scrum. Mas, por exemplo, sprint planning, retrospectiva e review, isso eu procuro colocar sempre ali no calendário, mas ainda não tanto de acordo ali com os time boxes, com a parte mais purista, digamos assim, do framework. Para mim, ele é bem ajustado ao cenário, porque o Scrum, para mim, assim, o meu sonho é realmente pegar e colocar todo, né, o framework e as ferramentas, mas é muito difícil de você convencer todos os times que, cara, agora a gente vai ter, sabe, como eu posso dizer? Você vai precisar me dar esse time box, esse slot todo dia, sabe? É um pouco difícil ainda essa parte da cultura, mas o que eu fiz funcionou muito bem e geralmente eu faço para iniciação do projeto, quando é um projeto muito importante e prioridade. Se não, a gente vai levando um pouco mais, né? Com mais calma, digamos assim. Mas eu pego mais a parte dos fundamentos e as filosofias, não tanto os time boxes e os rituais. Então, quando você chega muito nos detalhes, você acaba virando um PO, certo? Project Owner. Sim e não, porque assim, PO ele é mais... Como posso dizer? Porque PO é muito mais mais próximo do negócio. Geralmente eu tenho alguém mais próximo do negócio para, por exemplo, passar o requisito, para fazer essa coleta. Eu fico muito conectando as pontas, né, entre os times para garantir o avanço. Então, por exemplo, hoje o meu role é de gerente de inovação, que é próximo de gerente de projeto, mas eu não fico tanto no detalhe. Acho que esse é um... Agora da minha parte, pessoal, cadê as perguntas? E, pessoal... De qualquer forma, eu vou fazer uma última pergunta minha, é o seguinte: como é que é o problema da linguagem? Você vai falar com o pessoal dos Estados Unidos, é inglês. Você vai falar com o sul-americano, é espanhol. É curitibês, isso é. Cara, eu vi que a Maria falou alguma coisa ali. Você quer? Era alguma dúvida, Maria? O professor está pedindo para colocar no chat, mas está bloqueado. Eita. Então pode falar, pode comentar. Então deixa eu terminar aqui, e aí abre para perguntas aí para todo mundo, tá bom?